Durante décadas, ele foi um rosto conhecido da televisão brasileira. Um ator respeitado que participou de novelas marcantes, filmes populares e produções que fizeram parte da história da TV. Para muitas pessoas, ele era apenas mais um daqueles artistas veteranos que atravessaram gerações diante das câmeras e conquistaram o carinho do público ao longo do tempo. Mas, de repente, algo aconteceu que mudou completamente essa imagem. Uma investigação inesperada começou a revelar um lado obscuro que ninguém imaginava. E o nome daquele ator, que durante tantos anos esteve associado ao sucesso e ao reconhecimento, passou a aparecer nas manchetes por motivos muito diferentes. O que parecia ser apenas mais uma fase na vida de um artista, acabou se transformando em um dos escândalos mais perturbadores envolvendo uma figura conhecida da televisão brasileira. E conforme as investigações avançavam, novas informações começaram a surgir, levantando uma pergunta incômoda que até hoje muita gente faz. Será que sinais desse comportamento já existiam muito antes de tudo vir à tona? Hoje você vai entender toda essa história, desde a carreira que o colocou entre os atores mais conhecidos do país, até o momento em que tudo começou a desmoronar. Mas antes de continuar, já deixa o seu gosto neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder as próximas histórias que vamos revelar aqui. E escreve também aqui nos comentários de qual cidade e de qual país você está assistindo, porque é sempre impressionante ver de onde estão chegando as pessoas que acompanham o canal. Agora fica comigo até o final do vídeo, porque a última revelação dessa história deixou muita gente completamente impactada. Durante muitos anos, o nome de José Dumont esteve ligado a uma imagem bastante conhecida do público brasileiro. A de um ator experiente, presente em novelas importantes, filmes populares e produções que marcaram diferentes épocas da televisão. Nascido no interior da Paraíba, ele construiu uma trajetória artística que começou ainda no teatro e logo chamou atenção pela sua presença forte em cena e pelo estilo único de atuação. Com o passar do tempo, Dumont passou a participar de produções cada vez mais relevantes e seu rosto começou a aparecer com frequência na televisão. Nos anos seguintes, ele trabalhou em diferentes emissoras e fez parte de várias novelas que alcançaram grande audiência. Entre elas estavam produções lembradas até hoje pelo público, como Pantanal e Terra Nostra, além de outros projetos televisivos que ajudaram a consolidar sua carreira. Ao mesmo tempo, ele também encontrou espaço no cinema brasileiro, participando de filmes que tiveram boa repercussão nacional. Um dos trabalhos mais conhecidos de sua trajetória foi a participação no filme Dois Filhos de Francisco, que contou a história da dupla Zezé de Camargo e Luciano, e se tornou um grande sucesso de bilheteria no país. Ao longo de mais de 4 décadas de trabalho, Dumont se tornou um daqueles atores que muitas pessoas reconheciam imediatamente quando aparecia na tela. Mesmo quando não era o protagonista, sua presença costumava chamar a atenção do público. Essa longa trajetória ajudou a construir uma reputação sólida dentro da indústria do entretenimento. No entanto, enquanto sua carreira parecia seguir um caminho estável depois de tantos anos de trabalho, algo inesperado começava a surgir nos bastidores. Um acontecimento que ninguém imaginava estava prestes a transformar completamente a forma como o público enxergava aquele ator que durante tanto tempo esteve presente nas telas brasileiras. Durante muitos anos, a carreira de José Dumont parecia seguir um caminho estável. Mesmo depois de décadas na televisão, ele continuava ativo e ainda participava de novos projetos. Em 2022, por exemplo, o ator estava envolvido nas gravações de uma produção da Globo chamada Todas as Flores, que ainda estava em fase de produção. Para quem acompanhava a televisão brasileira, parecia apenas mais um trabalho em uma longa trajetória profissional. No entanto, naquele mesmo ano, uma investigação iniciada pela polícia começou a revelar uma situação extremamente grave. O caso começou a ganhar atenção quando imagens captadas por câmeras de segurança de um prédio no Rio de Janeiro levantaram suspeitas sobre o comportamento do ator. A partir dessas imagens, a Delegacia da Criança e do Adolescente iniciou uma investigação para entender o que estava acontecendo.
Com o avanço das apurações, as autoridades solicitaram autorização judicial para realizar buscas no apartamento do ator, localizado no bairro do Catete. Quando os agentes entraram no imóvel, diversos equipamentos eletrônicos foram apreendidos, incluindo computadores e telefones celulares. Segundo informações divulgadas pela própria polícia na época, nesses dispositivos teriam sido encontrados arquivos ilegais envolvendo menores de idade. O material foi recolhido para análise e o ator acabou sendo preso em flagrante naquele momento. A notícia rapidamente ganhou grande repercussão na imprensa e nas redes sociais, chocando muitas pessoas que acompanhavam a carreira do artista há anos. Pouco tempo depois, as consequências profissionais começaram a aparecer. A Globo decidiu encerrar o contrato com o ator e as gravações das quais ele participava foram interrompidas. Projetos e homenagens também foram cancelados. Na prática, aquela investigação estava prestes a provocar algo que ninguém imaginava: o colapso completo de uma carreira construída ao longo de décadas. Mas aquilo ainda era apenas o começo do que viria a seguir. Durante a operação realizada no apartamento de José Dumont, os investigadores apreenderam diversos equipamentos eletrônicos que passaram a ser analisados pela perícia. Computadores, celulares e outros dispositivos digitais foram recolhidos para investigação detalhada. A partir desse material, a polícia buscava entender se havia evidências que pudessem confirmar as suspeitas levantadas no início do caso. Segundo informações divulgadas pela polícia na época, durante a análise desses aparelhos, foram encontrados centenas de arquivos ilegais envolvendo menores de idade. Esses arquivos teriam sido armazenados nos dispositivos eletrônicos do ator e passaram a fazer parte do conjunto de provas examinados pelos investigadores. A descoberta desse material foi um dos fatores que levou à prisão em flagrante realizada naquele momento. Após ser detido, Dumont foi conduzido para prestar depoimento às autoridades. Durante o interrogatório, ele apresentou uma justificativa para a presença do material em seus aparelhos. Segundo relatos divulgados pela imprensa, o ator afirmou que os arquivos estariam ligados a uma suposta pesquisa para um trabalho artístico. No entanto, essa explicação não convenceu os investigadores responsáveis pelo caso. A polícia também passou a analisar outros elementos encontrados no apartamento, incluindo uma câmera que teria sido apreendida durante a operação. Os investigadores buscavam entender se o equipamento poderia ter sido utilizado para produzir algum tipo de material. Ao mesmo tempo, os arquivos recolhidos nos dispositivos foram encaminhados para a perícia técnica, um procedimento comum em investigações desse tipo. Enquanto essas análises eram realizadas, o caso continuava avançando dentro do sistema judicial. As informações divulgadas pela polícia começaram a circular rapidamente na imprensa e nas redes sociais, aumentando ainda mais a repercussão do escândalo. A cada nova revelação, o caso se tornava mais grave e chamava a atenção do público. E conforme a investigação avançava, surgiam novos elementos que levariam o processo para um caminho ainda mais sério. A partir do momento em que as investigações vieram a público, a repercussão foi imediata e intensa. O nome de José Dumont, que durante tantos anos esteve associado ao trabalho na televisão e no cinema, passou a ocupar manchetes por um motivo completamente diferente. Em poucos dias, portais de notícias, programas de televisão e redes sociais começaram a discutir o caso, e a imagem do ator sofreu um impacto que dificilmente poderia ser revertido. A reação do meio artístico também foi rápida. A emissora Globo, que ainda mantinha contrato com o ator naquele período, anunciou oficialmente o encerramento do vínculo profissional. As cenas que ele havia gravado para a novela Todas as Flores deixaram de fazer parte da produção, e o projeto seguiu sem a participação dele. Outros eventos que planejavam homenagear a trajetória do ator também cancelaram as programações previstas. Entre eles estavam um festival de cinema que havia anunciado uma homenagem à sua carreira, decisão que foi revista após a divulgação das investigações. Assim, em questão de dias, a longa trajetória construída ao longo de décadas começou a desmoronar publicamente. Aquilo que antes era visto como uma carreira consolidada passou a ser lembrado principalmente pelo escândalo que dominava o noticiário.
Ao mesmo tempo, o processo judicial seguia seu caminho. Depois da prisão inicial, o caso continuou sendo analisado pela Justiça e surgiram discussões sobre as condições em que o ator responderia às acusações. Em determinado momento, ele passou a responder ao processo em liberdade, utilizando tornozeleira eletrônica, decisão que gerou reações fortes de parte da opinião pública. Muitas pessoas acompanharam cada nova informação com indignação e surpresa. No entanto, enquanto o debate acontecia fora dos tribunais, os investigadores ainda analisavam detalhes importantes do caso. E foi justamente nesse momento que outro episódio começou a chamar a atenção das autoridades, ampliando ainda mais a gravidade da situação. Enquanto o primeiro processo ainda avançava na justiça, um novo episódio começou a aparecer nos documentos da investigação. Aos poucos, autoridades e promotores passaram a analisar outro caso que envolvia o nome do ator e que poderia ter ocorrido no mesmo período em que as primeiras suspeitas vieram à tona. Segundo registros que foram incluídos na investigação, o episódio envolvia uma criança de apenas 11 anos de idade. O menino era filho de uma vendedora ambulante que trabalhava nas proximidades do prédio onde o ator morava, no Rio de Janeiro. De acordo com relatos reunidos no processo, a criança teria sido convidada a entrar no edifício. Com o tempo, alguns moradores do prédio começaram a perceber que o menino aparecia no local com certa frequência. No início, a situação parecia apenas mais uma das muitas movimentações comuns em um prédio residencial. No entanto, a repetição dessas visitas passou a chamar a atenção de alguns vizinhos. A presença constante da criança levantou dúvidas e acabou despertando preocupação entre moradores que começaram a observar o que estava acontecendo. Foi justamente essa desconfiança que levou alguns deles a comunicar a situação às autoridades. A partir desse momento, os investigadores passaram a reunir depoimentos e informações para entender melhor o que poderia ter ocorrido dentro do apartamento do ator. Com o avanço das apurações, o Ministério Público decidiu apresentar uma denúncia relacionada ao caso. A Justiça aceitou analisar a acusação e um novo processo foi iniciado. Esse segundo episódio acabou se tornando um dos pontos centrais das investigações que continuariam nos anos seguintes. Enquanto o caso era discutido nos tribunais, novas análises e depoimentos eram reunidos pelas autoridades. E foi justamente a partir desse processo que surgiria, algum tempo depois, uma decisão judicial que mudaria de forma definitiva o rumo dessa história. Enquanto os processos seguiam seu curso na Justiça, o caso continuava sendo acompanhado de perto por autoridades, jornalistas e pelo público que havia tomado conhecimento da história desde o início das investigações. Durante meses, depoimentos foram analisados, documentos foram apresentados e diferentes etapas do processo judicial foram sendo concluídas lentamente, como costuma acontecer em casos complexos dentro do sistema jurídico. Com o passar do tempo, as decisões começaram a surgir. Em um primeiro momento, houve uma condenação relacionada ao armazenamento de material ilegal envolvendo menores, com uma pena inicialmente menor. Essa decisão foi amplamente divulgada na época, mas o processo mais grave ainda estava em andamento e dependia da análise completa das provas reunidas pelos investigadores e pelo Ministério Público. Enquanto isso, a repercussão do caso continuava forte na opinião pública. Muitas pessoas acompanhavam cada nova atualização, tentando entender qual seria o desfecho final daquela história, que havia começado com uma investigação inesperada e que agora avançava para uma fase decisiva. Foi então que, após a conclusão das análises do segundo processo, veio a decisão mais importante. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou a condenação de José Dumont a 9 anos e 4 meses de prisão, em decisão relacionada ao crime de estupro de vulnerável. A sentença representou o momento mais decisivo de todo o caso até aquele ponto. Após a decisão judicial, foi expedido o mandado de prisão, e o ator acabou sendo detido novamente. A prisão aconteceu no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. Depois de ser levado pelas autoridades, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde passou a ficar à disposição da Justiça para o cumprimento da pena determinada.
Mas mesmo com essa condenação, uma questão ainda voltaria a ser discutida, envolvendo um episódio antigo que havia acontecido muitos anos antes. Depois que as investigações de 2022 ganharam grande repercussão e a condenação foi anunciada, outro detalhe começou a ser lembrado por jornalistas e autoridades que acompanhavam o caso. Tratava-se de um episódio antigo que havia ocorrido muitos anos antes e que, na época, não teve um desfecho claro. Esse fato teria acontecido em 2009, no estado da Paraíba. Naquele período, o nome do ator chegou a aparecer em uma denúncia envolvendo suspeitas de comportamento semelhante ao que estava sendo investigado anos depois no Rio de Janeiro. A polícia local iniciou uma apuração preliminar para entender o que havia ocorrido e reunir possíveis evidências. No entanto, conforme as investigações começaram a avançar, surgiram dificuldades para dar continuidade ao caso. Segundo informações divulgadas posteriormente pela imprensa, José Dumont teria deixado o estado naquele período, mudando-se para São Paulo. Essa mudança acabou dificultando o trabalho das autoridades que tentavam aprofundar as apurações. Sem conseguir reunir provas suficientes e com obstáculos para ouvir o investigado, o processo não avançou como esperado. Com o passar do tempo, o caso acabou perdendo força e não resultou em uma conclusão definitiva naquele momento. Anos depois, quando o escândalo de 2022 veio a público e novas investigações foram realizadas, esse episódio antigo voltou a ser citado em reportagens e discussões sobre a trajetória do ator. O fato de existir uma denúncia anterior levantou questionamentos entre muitas pessoas que passaram a olhar para a história completa com ainda mais atenção. Para alguns observadores, aquilo parecia indicar que sinais de alerta poderiam ter surgido muito antes. Para outros, era apenas um caso antigo que não havia sido comprovado na época. De qualquer forma, a lembrança desse episódio adicionou mais um capítulo a uma história que já havia causado enorme impacto no público e que continuaria sendo discutida por muito tempo. Durante décadas, José Dumont foi lembrado como um ator presente em novelas importantes, filmes populares e produções que fizeram parte da história da televisão brasileira. Sua trajetória artística atravessou diferentes épocas da TV e do cinema nacional, e por muitos anos seu nome esteve associado apenas ao trabalho nas telas. No entanto, os acontecimentos que vieram à tona nos últimos anos mudaram completamente a forma como grande parte do público passou a enxergar essa história. As investigações, os processos judiciais e a condenação divulgada pela Justiça marcaram um ponto final em uma carreira que havia sido construída ao longo de mais de 4 décadas. Aquilo que antes era visto apenas como a trajetória de um artista veterano passou a ser lembrado também pelo escândalo que dominou o noticiário e gerou fortes reações na opinião pública. Casos como esse costumam provocar muitas perguntas difíceis. Muitas pessoas se perguntam como situações tão graves podem permanecer escondidas por tanto tempo e só se tornarem conhecidas quando uma investigação finalmente começa. Outras refletem sobre como a fama e a visibilidade pública nem sempre revelam o que realmente acontece nos bastidores da vida de uma pessoa. O fato é que essa história deixou uma marca profunda no meio artístico e também no público que acompanhava o trabalho do ator há tantos anos. E mesmo depois das decisões judiciais, muitas discussões continuam acontecendo sobre tudo o que veio à tona ao longo desse processo. Agora eu quero saber a sua opinião sobre essa história. Você acredita que casos como esse poderiam ser descobertos mais cedo ou é muito difícil perceber sinais antes que uma investigação comece? Escreve aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. E se você gosta de vídeos que explicam histórias reais com todos os detalhes, deixe seu gosto no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos episódios.